Bom dia, galera, tudo certo? Sol hoje, segundona, começando a semana ensolarada, o que é muito bom. Vamos lá comentar sobre os principais destaques do mercado de hoje, tanto gringo como o nosso aqui doméstico, falar um pouquinho sobre o fechamento de sexta-feira e traçar para vocês um norte, tá, para a abertura tanto do mercado futuro quanto do à vista. Se lhe interessa saber sobre o mercado financeiro hoje, fica até o final. Vamos lá, muito bom dia, galera, novamente, começando pelo fechamento norte-americano de sexta-feira. Então nós tivemos aqui tanto o S&P como o Dow Jones fechando acima de 1%, destaque para o Dow Jones na sexta passada fechando a 1,44% de alta. Hoje, tradando nesse exato momento, a Europa anda em conjunto aqui, né? Então DAX subindo 98%, aqui Reino Unido mais de 1%, então a Europa de certa maneira andando bem correlacionados, os dois principais mercados financeiros ali, o alemão e o britânico andando junto e positivos, o que deve trazer para nós, tá, um dia mais interessante para compra, pois não só a Europa, como o Japão fechou numa alta muito forte. Então o índice japonês Nikkei com 2,22% de alta hoje, tá, no overnight, aí muito interessante. Patinho feio ficou para Hong Kong, que não teve uma subida forte, ficou ali neutro com 0,17 de alta. Tá? Então Europa e Ásia, de certa maneira, positivas hoje na segundona, dia 13, o que pode ser interessante para nós aqui no Brasil. Bom, passando para o meio do vídeo aqui, nós temos o que? Os futuros de petróleo. Então o petróleo estaciona nos 42 dólares e 66 centavos, tá? Uma queda no overnight de 0,70%, mas o importante é o preço nominal. Esse valor do barril aqui de 42 dólares, acima de 40, acima de 35 principalmente, tá? Torna viável diversos e atrativo, tá? Diversos países exportadores. Então, um barril de petróleo a esse patamar de preço é bom para a economia global de maneira geral, tá? Porque vários polos aí extrativistas e quem exporta petróleo se torna viável, se torna atrativo, tá? E não deficitário, não paga para produzir, por exemplo, como estava sendo ali em março, abril, quando o petróleo teve aquela derrocada violenta, tá? Então esse preço aqui é muito interessante, traz estabilidade, não só na oscilação, tem ficado entre 43 e 41, 40, mas também traz tranquilidade para as empresas que exportam, né? São viáveis e atrativas. Interessante, o petróleo aqui pressiona o nosso mercado para cima, tá? Continuamos muito bem, principalmente o setor aqui. Metais, eu trago para vocês, o minério de ferro hoje vai ficar faltando, tá? O TradingView aqui deu uma bugada no minério de ferro, então eu trago só o ouro continua na sua tendênciazinha de leve, mas de alta, tá certo? Então, muita atenção para o ouro aí ganhando destaque, assim como o dólar, né? No médio e longo prazo, sendo muito pressionado para compra e um belíssimo investimento, tá? Eu perdi para o dólar, acho que mês passado na carteira, simplesmente porque o dólar se valorizou muito, tá? Então, ficar de olho no ouro para quem tem interesse, tá? Em estar investindo em algo que é fora dos papéis, né? Fora dos contratos futuros. Ouro físico também, e os futuros de ouro aqui apontam uma alta de 0,58% hoje, tá certo? Agrícola, agora a gente passa, cafezão caindo 1,37%, um destaque negativo aqui, o algodão, lado contrário, subindo 0,58%, SLC mais forte do que nunca, soja caindo 0,56%, trigo neutro, 0,23% de queda, açúcar volta para os 11 centavos, ali 0,68 de queda, tá? Me parece que ali é o preço de equilíbrio. Para o açúcar e milho, destaque negativo hoje, tá? Bem negativo, 1,63 de queda para o milho. Então, commodities estabilizadas. Quando a gente passa para o setor agrícola, uma queda, tá? Hoje não é um dia muito interessante para as commodities de grãos, principalmente. Agora a gente vai para proteína animal, que nós temos aqui, futuro de gado engorda, subindo 0,91%, mas sempre lembre do preço nominal, região dos 135 ali, bastante equilíbrio, que é ótimo, tá? Ficar por lá. Mesma coisa serve para os suínos, continua nos 45, então 43 a 47, tá? Continua naquela faixa de preço. Já o futuro de gado em pé novamente no patamar dos 100, tá? Ou 100 mil aqui, chame como quiser. Então esse mercado aqui de proteína é muito forte, tá? Muito resiliente, incrível, tá? Assim como o minério de ferro, dólar e ouro, bem resiliente, mesmo durante toda a turbulência de 2020. Quem acompanha aí de janeiro para cá, incrível como esses marcadores aqui não oscilaram fortemente para baixo, muito pelo contrário, além de oscilar pouco para baixo,
voltou com certa força para cima e mantém o patamar de precificação com tendência de alta. Então, interessante o setor de commodities com destaque minério de ferro e proteína animal. Tá? Pois bem, agora a gente volta aqui e vamos comentar um pouquinho sobre os mercados futuros, índices futuros para hoje. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui para o seu celular. Agora sim. Na parte direita da tela aqui nós temos o S&P, Nasdaq e Dow Jones subindo. Tá? Nenhuma subida estratosférica, mas sim, para começar a semana, 0,40 de alta para o S&P futuro, 0,57 para Nasdaq e 0,53 para o Dow Jones. Japão, japoneses aqui subindo também no futuro, 0,49, bem coordenado aqui, né? Ásia, América, e aí quem sai, o outlier aqui é a Alemanha, com 0,93% de alta no mercado futuro também, não só no à vista, mas também no mercado futuro. Então a Europa hoje deve puxar o mercado para cima, tá? Junto com o fechamento japonês do à vista, deve ser um dia altista, deve puxar também o Tio Sam para cima. Então muita atenção hoje, quem opera aí bolsa também, às 10h30, abertura do Dow, a vista é importante, mas por enquanto tudo verdinho na tela, o que deve manter a gente ali no índice próximo dos 100 mil, tá? Ou quiçá já utilizando os 100 mil como um possível suporte de abertura para você que opera às 9 horas aí. Não tem pressão, não me parece ter muita pressão de venda por enquanto, tá? Hoje não tem nenhum noticiário, tá? Portanto, eu acredito que a precificação hoje seja lateral para cima, você que opera aí mercado futuro. Bom, juros agora continuam em alta não, né? Continuam com pressão compradora, então gringos comprando juros com fluxo, tá certo? Com tendência de alta. Então vocês podem perceber que os pauzinhos aqui não diminuem, tá? O saldo é comprador dia a dia. Juros futuros sendo comprado, certo? Esse contrato vence no final do mês. E aqui a gente vê que os gringos, principalmente, foi o movimento mais interessante. Em julho, pum! Contrato de julho, eles passam a linha do zero aqui e começam a ser compradores junto com os institucionais brasileiros. Então, só banco sendo a contraparte aqui, temos tendência de compra nos juros ainda mantida. Tá? Dólar, esse está complicado, entrou em um momento onde não há saldo, não há fluxo de grana consistente, como houve durante o ano inteiro. Esse é o primeiro mês que a gente vê essa oscilação tão grande aqui de volume financeiro e saldo, tá? Chegando a saldo negativo aqui por mais de 2 vezes durante o mês. Então sim, né? Mês passado, perdão, e esse mês aqui, temos aqui histórico desde dia 1 de junho, tá? Então vocês percebam como está oscilante o dólar, o que traz no price action uma lateralização. A gente vai ver que o preço não sai do lugar por um bom tempo. Então aqui o dólar é uma incógnita para mim ainda, tá certo? O que dá para se falar, e desde semana retrasada eu acho, é que resistência e suporte são os trades. Aí os scalpers de fluxo devem estar fazendo grana com esse tipo de trading, tá? Mas não há mais tendência nem de alta e nem ainda de baixa se mostrou ser verdadeira, tá? Porque em nenhum momento suportou aqui pelo menos uma semana com saldo vendedor. Tá? São pequenos dias, são poucos dias e com pouco saldo vendedor, nenhuma barrona, tá? Como a gente está vendo, por exemplo, nos juros, tá? Barras consistentes aqui de grana sendo colocada no saldo positivo. Tá? Então, dólar, agora trazendo para vocês um pouco mais atualizado da sexta-feira, tá? O gringo, ele comprou, mas comprou muito pouco. Ele vem aqui, vocês podem perceber nesse quadradinho que é o gringo, tá? Ele aumentou sua compra no começo da semana passada e fechou a semana pondo boa parte no bolso, tá? Então são compras intrasemanais e põe no bolso, compras intrasemanais e põe no bolso. Isso faz com que a precificação não ganhe tendência, tá? Não ganhe tendência, não ganhe fluxo direcional, tá? Já nossos fundos e empresas financeiras aqui, institucional brasileiro, esse está vendidaço e aumentando posição. Tá? Então vocês podem perceber aqui que a escadinha é decrescente forte, tá? Banco comprado muito forte. Tá? Então nós temos aqui bancos bem tendenciosos, praticamente é a contraparte aqui do institucional brasileiro, e o gringo ainda não se decidiu se vai para mais um mês comprador ou não. Tá? Então a decisão do dólar aqui vai partir sempre, né? Quase sempre, né? Para não falar sempre, do gringo. A hora que o gringo tomar a decisão que ou vai para baixo, vende e vem junto com os institucionais,
ou dar a mão para os bancos aqui, vai movimentar o dólar para cima ou para baixo. Tá? Por enquanto, lateral. Tá? Lateralização bem forte. Eles que estão aqui com um saldo muito próximo de zero no acumulado do ano. Desde 9 de janeiro eu tenho aqui a posição. Bacana, aqui eu passo para vocês o índice futuro. Então, dólar e índice perdendo saldo, perdendo fluxo, tá? E os juros roubando esse fluxo. Então, a gente percebe aqui que o índice vai perdendo, certo? Grana, vão colocando no bolso, nada de tendência de compra forte no índice. Tá? Então, por enquanto, a gente vai ficar olhando o dólar, que está mais fácil, e o índice dia a dia. Se o índice vence em agosto só, tá? Então, esse cara aqui, em tese, tem uma gordura maior do que o dólar para decidir para que lado vai. O dólar fecha o contrato agora no último dia do mês, tá? Então os gringos, qualquer player que está no dólar tem que tentar defender sua posição em 15 dias, vamos supor assim, 10 dias úteis que seja. Já no índice futuro tem mais dias disponíveis. Então esse cara aqui, em tese, tem, vamos dizer assim, um crédito para ficar lateral. Não tem problema aqui, não é tão alarmante a gente ficar esperando algum tipo de tendência, porque não há defesa ainda, porque o vencimento do contrato vai demorar um pouquinho. Já no dólar, muito provavelmente, essa semana, no máximo no começo da semana que vem, vai ter alguma pancada para cima ou para baixo, porque vai tentar defender sua posição pré-rolagem de contrato, pré-vencimento, certo? Bom, aqui no índice futuro a gente traz na canhota, os bancos não participam, então eles são nulos, certo? O brasileiro, ele está o brasileiro começa a vender menos, o índice futuro, então a naba aqui está grande, então eles começam a vender menos, venderam muito mais no começo da semana passada, sexta-feira já venderam bem menos, tá? Estão aceitando aqui que não está dando certo, já os gringos diminuem a compra. Então, se um é contraparte do outro 100% aqui, porque banco não participa, tá certo? Banco não participa. Aqui, eu acho que o sinal desse cara vai vir mais próximo de agosto, mais para o final do mês, tá certo? Mais para o final do mês, enquanto o dólar pode nos dar um sinal mais cedo, tá? Então, eu monitoro com mais atenção o dólar do que o índice futuro pelo vencimento do contrato, tá? Legal, aqui é o índice à vista, esse venda, o último dia que eu tenho atualizado aqui é o dia 8, então um pouco de delay, tá? Preço sobe e fluxo gringo de venda, tá? Enquanto sustentam as compras, tá? Os novos entrantes da bolsa e até o próprio institucional brasileiro, o gringo simplesmente está vendendo ou está vendido, continua vendido, não põe no bolso. Para ele, essa região dos 100 mil, né? Que a gente chega no Ibov, que praticamente o índice Ibovespa como um todo, tá? Não gera medo do gringo, não rola o stop do gringo, não rolou a inversão de mão do gringo, muito pelo contrário, a gente percebe que a linha verde, que é o saldo, continua extremamente vendedor, tá? Extremamente vendedor e continua, e contando, né? Bom, hoje eu trago para vocês a Lupatec aqui, para entretê-los, tá certo? Então a Lupa, ano passado eu estive envolvida com ela, grande subida de 1,97, tá? Aqui alvo do ano passado se transforma agora em resistência desse ano, tá? Natural, e essa subida já se completou. Se a gente pegar todo esse fluxo de alta aqui da base até o topo e plotarmos aqui 2,88, chegou ali, já faz um certo estresse. Porém eu tenho um ponto de suporte exatamente em 2,48, era resistência, tá? Porém resistência de baixo para cima, rompeu, suporte, e aí veio a crise aqui em março, não aguentou mais. Por enquanto continua sendo suporte porque está tocando de cima para baixo. Então para quem está mega otimista com a Lupa, é aqui, ó, passar todo esse fluxo de R$ 1,97 para cima, estamos falando aí não de R$ 4,97, mas de R$ 4,45, tá certo? E na parte vendedora cai R$ 1,10. Se você quiser plotar e ter esse tipo de noção, a Lupa se transforma em umas ações mais voláteis, né? Bom, 1,91 seria um pullback, vamos dizer assim, saudável, que já aconteceu em um momento anterior. 1,62, fora esse pullback, é o único ponto de suporte que eu tenho, tá? Então, ponto lateral e bipolar 2,48, de cima para baixo suporte, de baixo para cima resistência, depois suporte aqui em 1,62, o único risco que tem é o fundo da crise, 91 centavos, e o próximo alvo, tá? Por resistência, para quem gosta de price action puro, tá na casa aqui dos R$ 4,
tá certo, dos R$4, e eu tenho esse fluxo de 1,97 que eu vou caçando aqui conforme novas mínimas forem sendo feitas. Bacana, passamos da lupa, a gente vem aqui para Hering, tá? Hering finalmente conseguiu vencer os 14,80, tudo de bom, tudo melhor, agora é só assistir com pipoca, tá? Eu só tenho, no caso da Hering, um alvo aqui em R$21, tá? Então seria maravilhoso que ela fosse para lá, e todo toque agora para mim a partir dessa semana, tá? De cima para baixo dos 14,80 será suporte para mim. Olha só a dificuldade que o papel teve para vencer, tá? Essa região. Suporte aqui, abriu com gap, depois já abriu com gap para baixo. Resistência, 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 mais, aqui tentou, lateralizou. Então agora é o primeiro momento que a Hering vai ter, vamos dizer assim, para tocar de cima para baixo esses 14,80, tá? E aí, com essa retomada, eu acredito que a gente vem para mais uma pernada, tá? Para baixo, eu só tenho ali 11,37, duas vezes tocados, e 9,96, inclusive com um alarme ali, caso venha para uma segunda patada de baixa, tá? A Hering é uma empresa que eu particularmente gosto bastante. A região de maior negociação tá lá em cima, em 27, tá certo? 27, 21 aqui é uma resistência minha, tá? Mestre de dividendos aqui em cima também, porém o que mais atrai o preço, aonde tem um preço médio de galera aqui, com certeza é os 27, tá? Pelo tempo de negociação que nós passamos aqui e pela bipolaridade, né? Foi suporte, foi suporte, foi suporte, certo? Foi resistência, 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 rompeu, que era resistência, virou suporte, suporte, e aí veio a crise. Então essa região aqui dos 27, depois lá em cima nos 33, é realmente um atrativo, um imã para o preço, principalmente 27, principalmente 27. Bacana, galera? Então aqui trazendo as principais oscilações de sexta, Conga batendo meu alvo, maravilha, acho que está todo mundo feliz, um follow-on sendo cogitado aí e a precificação colocada lá em R$11, segundo um tweet bomba que eu vi recentemente lá na FinTwitch, não lembro quem o tweetou, acho que foi o Breda, tá? Mas isso não é fato relevante, tá? Isso é fofoca da Faria Lima, tá? Não sei se vai se tornar realidade, mais uma empresa se capitalizando, sei lá, pode ser que seja real, tá? Cielão da massa continua acima do IPO, tentando ali sobreviver, a mesma coisa para a IRB, tá? Continua acima do IPO, continua naquela precificação nossa, lancei vídeo ontem, tá? Elbor, uma quedinha, mas principalmente aqui eu vou trazer na parte de alta, tá? CVC, Conga e Show 3. Show 3 eu anotei, eu vou fazer um vídeo. BID 4, boa subida, acho que todo mundo contente. Semana passada foi um dia bom, foi uma semana boa, tá? Na parte de baixo eu acho que não tem nenhum destaque, talvez a Qualicorp aqui seria o destaque negativo, também está anotada para mim fazer um vídeo sobre ela. Beleza, galera? Fico por aqui, ótimo início de semana a todos, vou estar no chat ao vivo com vocês lá, não deixem de dar uma olhadinha pós-vídeo na nossa descrição. Um grande abraço, tchau, tchau!